Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e o assunto de hoje será rádio. Rádio já é considerado uma coisa assim nostálgica, né? Você se lembra qual foi a última vez que você escutou rádio? Ou você ainda tem esse hábito de escutar rádio? Mas calma que o vídeo não vai ser assim um vídeo falando a respeito de uma nostalgia, escutando tais estações de rádio. Isso até seria um tema bem bacana para eu abordar aqui no canal. No vídeo de hoje eu falarei a respeito de transmissões e estações de rádio bem misteriosas e até um pouco perturbadoras que já aconteceram e que foram relatadas. Tema esse que é bem discutido em vários fóruns da internet e por lá mesmo eu descobri alguns casos bem obscuros e interessantes. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo! Começarei aqui abordando um tema muito interessante quando o assunto é transmissões de rádio. Já ouviram falar das number stations? Eu acho que deve ter algum termo em português, eu não encontrei, mas aqui eu usarei o termo em inglês que é number station e eu explicarei para vocês agora o que é isso. Number stations são estações de rádio de ondas curtas que transmitem algum tipo de mensagem. Mensagem essa que é sempre transmitida por meio de códigos. Esses códigos vão desde sequências de números, letras, nomes, efeitos sonoros, músicas, chiados, então vale de tudo. E a gente, assim, que escuta de longe, a gente fica sem entender. Mas para quem usa esse esquema, tudo tem um significado. Para a gente pode parecer algo muito doido, mas para eles não. E a teoria mais plausível para isso é que espiões ou pessoas que trabalham para alguma agência secreta utilizam desse sistema para poder enviar uma mensagem em um código onde só eles entendam o que está sendo propagado. Além de contarmos com músicas, tons e alguns efeitos sonoros, ou até mesmo o chiado de rádio, né, que sempre fica, afinal de contas é uma transmissão de rádio, às vezes também contamos com uma mensagem passada por meio de uma voz, seja ela uma voz humana ou uma voz artificial. E eu já ia quase me esquecendo que o código Morse também é muito usado nesses casos. Toda essa história de number stations começou mais ou menos por volta da Primeira Guerra Mundial, quando começaram a usar esse sistema para um lado poder se comunicar com o outro por meio de códigos. Digamos que essa prática se intensificou bastante no período da Guerra Fria, quando tinha o lado A, o lado B. Então, por exemplo, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, Polônia, Alemanha Oriental são só alguns exemplos de países que utilizaram esse sistema para poder mandar uma mensagem que, para nós, não tem sentido nenhum, mas para eles sim. Como é que são essas mensagens? Porque é algo curioso de se pensar, né? Geralmente elas contam com um sinal de intervalo, então tá lá às vezes o chiado de rádio e aí começa um sinal. Pode ser uma música, pode ser um tom, pode ser uma nota, pode ser uma frase, o que for. Algo que eles compreendam que, opa, lá vem mensagem, ficaremos atentos. Passou a musiquinha, passou o efeito sonoro, vem a mensagem codificada. Echo hotel. Echo hotel. Echo hotel. Pode ser em números, pode ser código Morse. 4, 4, 1, chassi, 3. Ou às vezes também, que eu percebi nesses casos, é que eles falam, assim, palavras bem aleatórias, que pra gente é aleatório, para eles há um significado. Vou dar aqui um exemplo pra vocês, né? Começa lá a musiquinha, aí começa Vladislav, alface, cebolas, alhos, enciclopédia Barça. Acaba, faz um barulhinho de novo, aí acabou, aí continua aquele chiado de rádio. Aí você fica, uai. Qual é a lógica disso? Vladislav, alface, cebolas, alhos, enciclopédia Barça? Vladislav não vai esquecer enciclopédia Barça? Resumindo pra vocês, falando de uma forma que todos entendam, é isso. Sei que devem ter vários termos e tudo mais. Se você quiser complementar, é só comentar aqui embaixo. E agora eu falarei de alguns casos assim bem curiosos. Começando pelo clássico UVB-76. E calma, eu sei que esse tema ele já foi muito abordado na internet, tem um vídeo do canal Assombrado muito bom, que explicarei de uma forma bem resumida, porque, como eu já falei com vocês,
Há vários canais no YouTube que já explicaram com mais detalhes. O VB-76 é uma estação de rádio de onda curta lá da União Soviética, porque ela surgiu lá por volta de 1982 e, pasmem, ela ainda existe e ainda funciona. Tem como você acompanhar ela pela internet, tá? Geralmente o que você escuta? Um chiado, parece uma buzina de navio. E até então, parecia algo meio chato, tipo, não tem nada demais. Até que perceberam que, ocasionalmente, essa estação de rádio transmite algumas mensagens codificadas. Dmitry, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. E as mensagens que eles conseguiram relatar estão todas relatadas na internet também, as vezes que elas aconteceram e o que foi que eles falaram, qual foi a música que tocou. Já escutaram algumas mensagens, já escutaram conversas telefônicas. Не понял. Ну да, я должен по этим узлам отзвониться. Они должны... Да, они должны выйти на... E a partir daí surgiram várias teorias. Para o que serve? Porque até então, né, se fosse só o caso de Guerra Fria, lá por volta dos anos 90 talvez não teria mais uso, mas continua até os dias de hoje. A primeira teoria eu acho que é a mais plausível, que é usado para os militares se comunicarem entre eles, claro, entre códigos, para que ninguém saiba exatamente o que eles estão falando. Tem também a teoria de que isso era usado e é usado ainda para espionagem. Olha, tem uma teoria que falam que isso aqui serve para medir a ionosfera. Será? Tem também uma teoria de que, na verdade, a UVB-76 faz parte de uma rede militar, assim, bem complexa. Agora vamos falar do próximo caso, que é o caso Eufrazino. E aí você deve estar pensando agora, uai, Eufrazino do Looney Tunes? Sim, isso mesmo! Lá nos Estados Unidos, o caso é conhecido como Yosemite Sam, que é o nome do Eufrazino, né, o nome original, mas aqui eu chamarei de caso Eufrazino, para ficar mais claro para todo mundo. Esse caso do Eufrazino começou lá por volta de 2004 e se encerrou em 2005, e até hoje não existe, assim, uma explicação concreta 100% a respeito desse caso. Rádios amadores descobriram essas transmissões lá por volta de dezembro de 2004 e acharam tudo muito curioso. Essas transmissões eram feitas em frequências diferentes. A transmissão começava em uma frequência e depois ia para uma outra frequência. Olha que negócio doido. Começava numa frequência inferior, depois repetia para uma frequência superior e ficava assim, né? Nesse vai e vem, nessa troca de frequências. Tudo isso durava cerca de 2 minutos e era sempre bem preciso. 2 minutos, e sempre começava 7 segundos após o início de 1 hora. A transmissão começava com uma rajada de dados e calma, eu explicarei para vocês esse termo, que durava 0,8 segundos. Uma transmissão em rajada de dados, é uma transmissão de uma largura de banda que é bem alta, e isso acontece em um curto período. Houve casos de emissoras da África do Sul usando essa prática em emissoras de TV. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e colocavam vários textos na tela, vários textos de uma forma muito rápida. A pessoa que gravou essa transmissão em um VHS, ela pegava, colocava o VHS, dava play, só que ou ela deixava meio que em slow motion, ou ela ficava pausando para conseguir decifrar todas as mensagens, conseguir ler todos os textos que eram passados de uma forma bem rápida, que se você estivesse assistindo, você não conseguiria ler tudo. Mas se você pegar, gravar essa transmissão e depois pausar frame a frame, você conseguiria ler a tal mensagem. Resumindo, é isso, e claro que pode acontecer de várias maneiras, isso aqui é só um exemplo. Depois dessa rajada de dados, aparecia a voz do Eufrazino falando esta seguinte frase. I'm gonna blow you to smithereens! I'm gonna blow you to smithereens!
Algo meio bizarro, né? Tipo, ai, eu vou te explodir em pedacinhos. Essas transmissões foram de 19 a 23 de dezembro de 2004 e depois, no dia 14 de janeiro de 2005, elas voltaram. A partir daí, vários radioamadores queriam saber de onde essa transmissão tão misteriosa vinha. Qual era o motivo disso? Se era alguma zoeira ou se era algo sério? Então, começaram a meio que pesquisar a localização dessa transmissão, e os caras são feras porque eles conseguiram encontrar. Segundo relatos, ela ficava em algum lugar no deserto ao redor de Albuquerque, no Novo México. Rastrearam o sinal de rádio até o Centro de Teste e Integração de Avaliação de Mobilidade, que é uma instalação militar operada pela Laguna Industries, na reserva de Laguna Pueblo. E olha que doido, quando eles chegaram lá no local, eles foram confrontados por um segurança muito bravo, muito pé da vida, ameaçando e tudo mais, então eles tiveram, que dar no pé. E depois disso, não houve mais nenhuma transmissão dessa. Continuou operando até 2009, realizando testes com drones e armas de energia direcionada para agências governamentais dos Estados Unidos, mas até hoje tudo um grande mistério porque não sabemos com clareza o que eles queriam com aquelas mensagens, o que eles queriam propagar com tudo aquilo. E o mais doido é que depois que fizeram essa descoberta, simplesmente parou, e na minha opinião eu não acho que tenha parado, talvez tenham mudado de lugar, mudado os códigos e tudo mais, pra ficar aquela coisa de que, não existe mais, o assunto morre por aqui. Mas é só uma teoria. Tem também o caso do Lincolnshire Poacher, eu acho que é assim que fala, que recebeu esse nome por causa dessa musiquinha que ficava tocando durante as transmissões. Essa é uma number station britânica que operou lá de 1960, década de 60, até mais ou menos 2008. Dizem que ela transmitia da Inglaterra e depois começou a transmitir de uma base no Chipre. E a teoria que corre na internet é que ela era usada pelo Serviço de Inteligência Britânico. Essa transmissão era feita por uma voz feminina que tinha um sotaque inglês que lia grupos de 5 números, sendo o último número de cada grupo falado em um tom mais alto. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. E outro exemplo disso também é a da Swedish Rhapsody, que recebeu esse nome por causa de uma musiquinha que também era tocada durante as transmissões. Mas dessa vez era lá na Polônia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vários documentos da Polônia confirmaram que era operada pelo seu serviço de inteligência durante a Guerra Fria. Muitos continuam a usar essa tecnologia porque, apesar de antiga, ela te dá mais anonimato. Ela não chama tanto a atenção das pessoas, a não ser radioamadores, e também porque, se um dia acontecer algum conflito e falar assim, eu vou cortar a internet, aí lá com uma tesourinha e o cabinho de internet, esse sistema vai continuar funcionando. Quem depende da internet para se comunicar com os outros, não vai conseguir, mas eles irão conseguir ainda se comunicar da forma deles, mas vão conseguir, né? Além disso, não dependem de satélites. Eles vão continuar lá firmes e fortes com a tecnologia deles. E nós que dependemos de alguma coisa via satélite, nós vamos dançar. Porque se acontecer alguma coisa e tirarem todas as nossas formas de comunicação, podemos contar com essa tecnologia. E eles que já manjam dessa tecnologia, eles não vão sofrer tanto assim, né? Já a gente não vai ter nem como pegar tutorial na internet porque a gente vai estar sem internet. Dizem também que meio que caiu em desuso depois da Guerra Fria, mas que continua. E eu também acredito nisso. E vocês? Agora vamos falar de um caso de uma
estação de rádio que dizem que passa músicas ao contrário, ela é chamada assim lá na gringa, né? Ela é conhecida por isso. Mas calma, analisaremos aqui se é isso mesmo, ou se lembra, né? Vocês vão entender melhor quando eu mostrar os vídeos pra vocês, aonde eles têm gravações dessas transmissões. Essa estação de música reversa, também conhecida como Wales XM, é uma estação de rádio bem misteriosa que fica tocando uma música. Alguns dizem que é uma música em looping infinito, só que ao contrário, é o que eles acham. Escutem aqui e tirem as suas próprias conclusões. Pra mim, isso aqui tá parecendo a baladinha dos aliens. O top hits dos alienígenas que, assim, eu consigo escutar mais isso aqui do que o top hits brasileiro que tá lá no Spotify. Eu não achei muito parecido isso aqui com música reversa, né? Porque quando a gente pensa em música reversa, a gente já imagina as músicas da Xuxa ao contrário, a música do Chaves ao contrário. As músicas do Beatles ao contrário, e de tantos outros cantores que o pessoal ficava girando o disco pra encontrar mensagem subliminar, e é meio estranho pra mim. Sei lá, parecem várias notas bagunçadas, pode ser que seja uma música ao contrário. Essa estação, ela não é considerada uma number station porque nunca, pelo menos até onde nós sabemos, nunca passaram nenhuma mensagem codificada por meio dela, fica só isso mesmo. Pra quê? Motivo? Não sei. Ainda é um mistério, não sabemos. É claro que existem várias teorias a respeito dela, que é algo assim usado para espionagem, né? É algo assim como number station, alguma coisa eles usam. Aí então eu posso acreditar na teoria de que isso aqui é o top hits dos aliens, tentando trazer as musiquinhas deles pra Terra. O que vocês acharam desse caso e dessas transmissões? Algumas, assim, eu achei meio estranho, né? Escutar isso aqui às 3 da manhã, algumas dormir de luz acesa seria uma opção? Agora vamos finalizar esse vídeo falando de um caso, assim, que lógica não tem lógica nenhuma. Imagina o seguinte, uma estação de rádio que fica tocando uma música em looping, e só essa música, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Sim, isso existe. Esse é o caso da Spinning Seal. Essa rádio é uma rádio FM lá da Suécia, e ela faz nada mais, nada menos que tocar essa música em looping infinito, da forma que eu falei, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É capaz do mundo acabar e tá lá a foquinha, né? Caos se instaurando no mundo, mas essa rádio continua a mesma coisa. Eu fico pensando, pra quê? Não sei. Será que é um instrumento de touro? Tipo, ó, você vai me falar a verdade, hein? Vou colocar aqui na rádio. Não, não sintoniza nessa rádio não. Aí vai ficar horas, dias, meses a pessoa escutando isso, até chegar e falar, não, eu me rendo. Por meme, talvez, mas eu achei esse caso aqui muito inusitado. Já ouviram falar a respeito disso? Nunca tinha ouvido falar, comecei a escutar, achei bonitinho. Aí quando eu vi, meu Deus, já tô há 5 minutos escutando isso aqui em looping. Tá pelo menos melhor do que os brain roaches da internet. E essa rádio nunca mais tocou nada diferente a não ser essa musiquinha. Se você ficou curioso, dá pra escutar no site, tá? Tem um site onde você pode escutar. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais curto e mais simples, porque vocês viram mais eu falando aqui, não teve muita edição, porque nós estamos falando de rádio. Aí não tem como colocar muita imagem, né? Senão o vídeo fica meio sem graça. Então, desculpa aí se não teve muita edição, muita coisa, mas é um tema bem interessante que eu queria comentar com vocês. Se você conhece mais algum caso curioso, comente aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!